Hey, hello everybody, how are you doing? We're here one more time to talk about English. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre inglês, sobre aprendizado de inglês, sobre o que funciona, sobre o que não funciona, sobre o que você pode aplicar na sua rotina de estudos, sobre como você pode acelerar os seus estudos, sobre como você pode encaixar mais inglês no seu dia a dia, e a gente sempre faz isso assistindo um vídeo de pessoas falando um pouquinho sobre alguns métodos, o que a gente consegue aproveitar desses métodos, o que a gente não consegue aproveitar. E eu encontrei este vídeo aqui que chama Guia Científico de 2026 para que você destrave a fluência em 90 dias. Eu tenho, às vezes, um pouquinho de asco com esses nomes, assim, destrave a sua fluência. Principalmente quando destrave a sua fluência vem seguido de 90 dias. Eu já fico com um pé atrás, porque a gente sabe que você pode chegar num bom nível de inglês em 90 dias, 3 meses? Pode, mas isso vai depender da metodologia que você vai usar e de quanto tempo, principalmente quanto tempo você tem disponível para aplicar e que você realmente vai aplicar essas metodologias. Para você ficar fluente, eu nem diria fluente, tá? Para você ficar com um bom nível de inglês em 90 dias, você precisa pelo menos aí umas boas 4 a 6 horas por dia do seu dia aí, pelo menos nos dias da semana de segunda a sexta, para você conseguir realmente extrair um bom nível de inglês em 90 dias. E isso utilizando boas técnicas, mas vamos dar o benefício da dúvida ao rapaz aqui chamado, acredito que seja o nome dele, né? Matheus Tomoto. Canal grande de 1 milhão de inscritos. Quantos views tem este vídeo? Este vídeo tem 10 mil views há 3 meses atrás. Vamos ver o que ele diz aí. Bora lá. Eu já coloquei aqui, eu assisti esse primeiro trecho aqui porque tem propagandas e tal, né? Ele falando de algumas coisas e eu queria começar o vídeo exatamente no ponto em que ele começa falando do que tem para ser falado no vídeo. Bora. Em 3 meses, ou em poucos meses, cada pessoa vai ter um ritmo, alguns 6 meses, 9 meses, mas o ponto é, em poucos meses, você consegue desenvolver muito mais rápido o seu inglês se você entender um pouco de neuroplasticidade, um pouco de processamento de linguagem natural do cérebro e entender um pouquinho das ferramentas que a gente tem à nossa disposição neste ano, né, que é o ano da inteligência artificial. Antes da gente falar dessas técnicas, é importante a gente ter uma etapa zero, a etapa antes de tudo começar, que é, qual é o objetivo? Por que tu quer aprender inglês? Você quer estudar fora com bolsa de estudos? Você quer trabalhar no exterior? Você quer morar fora? Você quer fazer um intercâmbio? Eu sou um pouco contra. Primeiro ele falou de neuroplasticidade, de como o cérebro adquire uma linguagem. Acho isso bastante interessante, talvez ele discorra mais sobre isso. Mas esse ponto de ter um objetivo eu acho meio bunda. Porque eu não tive motivo nenhum para aprender alemão, não tive motivo nenhum para aprender espanhol, não tive motivo nenhum para aprender. Agora comecei com francês, só pelo desafio de aprender a língua mesmo, e mesmo assim não é por isso que eu não deixo de me dedicar. Então esse negócio de ter um motivo, pode ser que nos primeiros dias você fique lembrando que meu motivo é este aqui, então eu preciso sentar para estudar. Não estou tirando o mérito, pode ser que realmente ajude, mas não é uma coisa como muitas pessoas colocam assim, se você não tem um motivo bem claro, você nunca vai aprender uma língua. Besteira, balela. Anota isso num papel. Porque quando você tem um objetivo, você não fica andando em círculos, você não perde tempo. Isso vai ajudar bastante no seu desenvolvimento. Vamos para a parte de princípios, né? Vamos começar a falar de ciência aqui, né? De bases científicas. Existe uma lei chamada Lei de Zipf. Ela diz que se você aprender 1000 palavras de qualquer idioma, você consegue se virar em 85% das situações. 1000 palavras. Eu nunca ouvi falar nessa lei. Eu já ouvi falar, muitas pessoas utilizam, inclusive num livro que eu li já faz um bom tempo. O livro são as 12 regras para a vida do Jordan Peterson. Cara, eu esqueci o nome dele, autor que eu gosto. Ele comenta em algum momento do livro e ele utiliza o princípio de Pareto para falar disso. Que ele até tem uma informação que é um pouco errada ali dentro do livro, porque depois eu fui conferir, tem alguns vídeos que eu falo sobre isso. Ele fala de uma porcentagem que eu não me lembro qual,
que acontece, do inglês falado que acontece, eu não sei quantos por cento do inglês falado acontece com 1.000 palavras ou 2.000 palavras. É uma informação um pouco equivocada. A informação correta é que 85% do inglês falado acontece com as 3.000 palavras mais utilizadas da língua. Eu conheço isso para o inglês. Eu não sei como essa regra se aplica para outras línguas. Ele falou que é a lei de Zipf, né? Que isso se aplica para todas as línguas. Eu acho estranho isso se aplicar para todas as línguas. Por quê? Porque 3.000 palavras no inglês, muito mais comunicação acontece do que 3.000 palavras no português. Português, as conjugações verbais, as coisas são muito mais complexas do que no inglês, que é muito mais simples, muito mais compacto. Então, com 3.000 palavras no inglês, você consegue utilizar para 85% da comunicação. Eu diria que no português, com as mesmas 3.000 palavras, esta porcentagem seria menor. O número eu não sei, nunca pesquisei. Mas eu acho estranho ter um dado, tipo, 1.000 palavras, você consegue se virar na maioria das situações em todas as línguas. É diferente, 3.000 palavras no inglês, 3.000 palavras no português, 3.000 palavras, né? Enfim. Mas, de novo, não conheço, não sei, só palpite aqui, né? Inglês, você consegue se virar em 85% das falas que você vai ter em inglês, você 100% das situações. 1.000 palavras de inglês, você consegue se virar em 85% das... Esse dado é incorreto, são 3.000 palavras. Falas que você vai precisar. Se você quer em um nível maior, 3.000 palavras. 3.000 palavras. Se for acadêmica, profissional, você já está ali no que a gente chama de inglês avançado, porque 1% dos brasileiros falam inglês, né? Se a gente conseguir... 1% dos brasileiros falam inglês, esse dado também é questionável. Tem um vídeo aqui no canal de a gente analisando esse estudo, que diz que somente 1% dos brasileiros falam inglês, e a gente entra um pouco mais a fundo. Se eu lembrar, eu vou deixar no cardzinho. Se aparecer alguma coisa é porque eu lembrei, pesquisei e coloquei o vídeo aqui para você entender um pouco mais desse 1%. Mas o número realmente é irrelevante. Se é 1%, se é 3%, se é 5%, é uma quantidade muito, muito baixa de pessoas que falam inglês. Conseguir entender que existe uma lei criada por Stephen Krashen, que diz que o cérebro... Stephen Krashen eu gosto, Language Acquisition, aquisição de línguas, bases aí do que a gente usa para aprender inglês além da plataforma. Stephen Krashen, Hermann Ebbinghaus, né, o pioneiro da memória. Só adquire aprendizado de línguas. Quando entende as coisas, a gente dá mais um passo, porque a gente começa a trabalhar somente naquilo que faz sentido pra gente, sem ficar estudando gramática avançada que às vezes a gente nem entende porque vai utilizar. Lei de Krashen, só vou aprender o meu nível e o próximo. Se eu tô aprendendo uma arte marcial, se eu sou faixa branca, não vou estudar faixa preta. Perfeito. O que o Krashen fala é exatamente... É bem mais ou menos nessa linha aí, né? Que você precisa utilizar de muito input para você, pelo menos, assim, em grande parte da sua caminhada, do início até você chegar num nível intermediário, upper intermediate, né? Quase colando ali um pouco mais no avançado, você vai utilizar de comprehensible input. Input é o que você recebe. Informações que entram visualmente, através do seu ouvido quando você escuta, tudo que você recebe de informação. Você está assistindo este vídeo agora é input. Você está assistindo e está recebendo informações visuais, informações auditivas. Então, você está entrando, é input. E comprehensible é que você consegue compreender, ou seja, ele diz que você precisa utilizar muito comprehensible input para que você melhore seja lá a língua que você esteja aprendendo. Aqui a gente está falando do inglês, né? Só que comprehensible input quando eu sou um iniciante é uma coisa. Comprehensible input quando eu já sou mais intermediário é outra, quando eu sou avançado é outra. Você não vai estar no avançado ouvindo coisas de iniciante, porque apesar de ser comprehensible, você precisa do comprehensible mais um. Ou seja, você precisa estar um pouco desconfortável com aquilo que você está ouvindo. Então, se eu me lembro bem, tem uma entrevista do Krashen que diz que é algo entre 60% a 80% de entendimento. É o seu comprehensible input ideal.
Pegou? Sempre um nível acima. E a gente tem que lembrar também da curva de esquecimento de Ebbinghaus. Ebbinghaus não, né? Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus. Que diz que em 24 horas você esquece até 70% Entre 60% e 80%. do que você aprendeu. Em uma semana, chega a 95%. Por isso que a escola de inglês tradicional é tão ruim. Porque você estuda hoje. Só para você ter uma ideia do que é esse entre 60% e 80% de esquecimento de informação, isso é meio abstrato, né? Mas imagina que você aprendeu 10 palavras hoje. Amanhã você vai lembrar de 2, no máximo 4 dessas 10 palavras. Por mais que você estude essas 10 palavras hoje, amanhã você vai lembrar de mais ou menos entre 2 a 4 palavras. Você perde muito mais da metade da informação. É mais certo que você lembre só de 2. E o nosso cérebro é desenhado para isso. As pessoas se sentem mal, elas falam: nossa, eu estudo e eu esqueço. Porra, parabéns, você não tem memória fotográfica. Você é um ser humano normal, legal. Você vai esquecer. E aí você precisa desenvolver estratégias para não esquecer. Você precisa lutar contra esse esquecimento, né? Utilizando coisas como, por exemplo, o Anki, né? Repetição espaçada. Você precisa rever as coisas com um espaçamento de tempo. Né? Aí o Ebbinghaus tem a teoria dele, é 24 horas, depois 3 dias, 7 dias. O Anki faz isso por você de maneira excelente. Né? Você dá 7 passos na semana seguinte, durante uma semana. Você volta 6 passos, é como se você andasse e regredisse. Só que você regride mais do que você avança. E aí tem mais um problema, né? Ele tá falando de 7 dias de uma aula por semana na escola tradicional, né? Você vai lá na segunda e depois só na outra segunda você volta para ter a sua aula. Então ele falou que você anda 7 passos, regride 6 passos. Eu gostei da analogia. E esse problema assim, não é o único problema das escolas. Porque se você tivesse uma aula aqui hoje e depois de 7 dias você tivesse uma aula, só que nessa aula que você revesse os conteúdos da aula passada e acrescentasse um pouco de informação, ok. Então você viu, daí reviu e ganhou informação. Aí depois de 7 dias você revê e ganha um pouco mais, revê e ganha um pouco mais. Não é assim que acontece. É um cronograma que você só vai para frente. Então hoje você vê A, vamos dar nome para isso, né? Hoje você vê verbo to be, na semana que vem você vê futuro. Na outra semana você vê passado. Na outra semana você vê passado contínuo. Você entende? Então não tem um cronograma de revisões bem estipulado para isso daí. No máximo, um homework durante a semana para você rever esse assunto, que geralmente são deveres de casa, assim, bem bundas. Uma frase, aí tem um espaçozinho branco no meio da frase, ele complete a frase com foda-se, algo nesse sentido. Uma merda, né? Isso aí realmente não faz ninguém aprender uma língua. Então, o maior problema não é somente ser aulas a cada 7 dias, é ter um cronograma contínuo que não visa revisões no longo do caminho. Isso é bem, bem prejudicial. Dentre outros problemas, né? Porque 95% do aprendizado é perdido, é esquecido, seu cérebro joga fora, lei de Ebbinghaus. Por esquecimento. 95%. De cada 100 coisas, 95 você esqueceu. E aí a gente tem que trazer alguns métodos para isso. Por exemplo, se o meu cérebro esquece, se eu fico muito tempo sem estudar, eu preciso de uma técnica de aprendizado com espaçamento. Então eu posso baixar um aplicativo no meu celular que me ajuda a relembrar das coisas, de palavras que eu aprendi, como por exemplo Anki, baita aplicativo legal para isso. Depois eu deixo a lista para vocês aqui, que te ajuda Muito bom. a não cair na lei de Ebbinghaus, a não esquecer das coisas. Curva do esquecimento, também conhecida como curva do esquecimento. Apesar de o Ebbinghaus ser o pioneiro nos estudos de memória ali, né? Que usamos até hoje estudos dele para quando falamos de memória. O maior achado dele foi a curva do esquecimento, né? Então a gente entende como o esquecimento funciona. Pode fazer uma imersão focada que vai te ajudar a ir da faixa branca para a próxima faixa, ou seja, sempre aumentar um nível baseado no momento que você está. Legal. E isso vai te ajudar a entender
um pouquinho mais com imersão, já vou explicar como que você faz essa imersão, você começar dia após dia ir melhorando. Porque o nosso foco aqui é não gastar anos, é gastar meses para aprender. Diminuir espaçamento de aprendizado. Todo dia estudar um pouquinho. Frequência alta, isso é ótimo. Principalmente o que você estudou anteriormente. E colocar Bom, enfim, depois eu falo. uma rotina de imersão em que todo dia você tenta aprender algo novo, você força a base, fortalece a base, estudando revisão, e sempre acrescenta um ponto a mais, não algo difícil, o próximo nível. Só isso, você já teria uma fórmula do sucesso garantido para tu ficar fluente. Mas esse daqui é um vídeo gravado por um ex-pesquisador da Universidade de Harvard. Então eu vou trazer mais algumas... E humilde, né? Harvard, e tem uma bandeira do MIT lá atrás também, né? Bom, não sei do background dele, mas parece ser bastante inteligente. O que eu podia adicionar, assim, se fosse para compactar tudo isso que ele falou, assim, com as minhas palavras e com o que eu gosto de passar para os alunos, é assim. Estude textos com áudio, quem sabe com vídeo também, que esse apoio visual ajuda a lembrar, ajuda a criar imagens, né, e etc. Mas o texto com o áudio para você entender aquilo, para você ouvir aquilo que você está sendo falado. Se todo dia você estudar um textozinho de 100 palavras todos os dias, você cria esse texto com as 3.000 palavras mais frequentes da língua, utilizando aquilo ali que ele mesmo disse do início, né, que eu conheço pelo princípio de Pareto. Então, essas 3.000 palavras mais frequentes da língua, que compõem 85% da linguagem falada do dia a dia, você cria texto usando somente essas 3.000 palavras. Um texto de 100 palavras por dia. Você cria um texto, você estuda um texto por dia, um texto por dia, um texto por dia. Você vai colocando esses textos no Anki para você fazer essa revisão dos textos que você está aprendendo, né, para você não deixar de ver essa informação que você já viu, mas todo dia você vê um texto novo. Tá tranquilo até aqui? Todo dia um texto novo, com as 3.000 palavras mais frequentes, você coloca esses textos no Anki para que você fique em contato com esse texto, e você também cria uma playlist desses áudios, desses textos que você está aprendendo todo dia. Cara, se você fizer só isso, faz 1 hora por dia disso. 1 hora por dia. Pega 10 minutinhos pro Anki e o resto do dia você usa para aprender um texto novo. E aí utiliza mais ali uns 15, 20 minutinhos no final para você ficar em contato com esses áudios dos textos anteriores que você... 1 hora por dia, você fazendo essas 3 coisas. Estuda o Anki, um texto novo e fica em contato com os áudios dos textos antigos. Só essas 3 coisas. Faça isso por 3 meses, e aí vem aqui me dizer qual que vai ser o resultado. Você não vai destravar a sua fluência, como ele está falando aqui, mas você vai ter um resultado incrível. Você não vai acreditar o quanto você consegue evoluir fazendo somente isso. As coisas para vocês. Eu adicionaria também input. O inglês ele pode ser dividido em 2 frentes, input e output. Input é tudo aquilo que você recebe de informação. Vamos pensar como se fosse uma criança, um bebê. Quais são os inputs de um bebê, de uma criança? Ouve uma televisão, input. Eu vou colocar em 2 vezes aqui. Não aumentem a velocidade que eu vou aumentar aqui, right? Quando eu falar, você aumenta a velocidade. Quando ele falar, você diminui. Que ele fala muito devagar. Ver os pais, olha os pais, né, fazendo algum gesto, fazendo alguma coisa, input. Ouve um rádio, input. Uma música, input. Tudo o que eu recebo de informação são inputs. Por isso que uma criança, ela copia tudo que os pais fazem, ou que eles têm ali dentro da rotina da família, porque a criança, ela suga tudo que acontece. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro mais velho. É um pouquinho diferente, já explico por quê, mas ainda dá pra fazer isso. E se você começa a trazer inputs de inglês, do idioma que você quer... Eu tenho vídeo sobre isso também, né? A nossa neuroplasticidade acaba diminuindo, a nossa absorção é um pouquinho menor, mas só a gente vai ter que aplicar um pouco mais de esforço. Quer aprender pra sua vida? Opa, você começa a sugar aquilo. Depois de muito input, aí você vai pro output, que é a saída. O que é a saída? Fala é saída. Ouvir. É isso, acho que ele tem assistido os vídeos aqui do canal, né? É assim que a gente trabalha na plataforma também, tá? Do iniciante até o intermediário legal,
a gente vai trabalhar muito, muito, muito com input, input, input. É muita informação entrando, porque você precisa do quê? Informação entrando. Você precisa de novas palavras, você precisa melhorar o seu entendimento, você precisa encher o seu cérebro de informação com input, informação que entra, para depois você utilizar o output, a informação que sai. Se você não tem nada aqui dentro, como é que você vai colocar para fora essa informação? Ah, não, porque o método que a gente usa é baseado na fala desde a primeira aula. O seu cu, como é que você vai fazer alguém conversar se não tem informação aqui dentro, a não ser que for com frases soltas? Do you like apple? Yes, I like apple. Do you like cinema? Yes, I like cinema. Do you like popcorn? Yes, I like popcorn. Aí não é conversar, né? Aí é só praticar uma estrutura que você tá aprendendo. Isso não é conversa. Conversa e fiada é o nosso método, foca na conversação desde a primeira aula. Isso é conversa fiada. É entrada. Fala é saída. Enxergar é entrada. Eu tô pegando informação e colocando pra dentro. Escrever é saída, que eu tô pegando informação e jogando pra fora. Input, output. Inglês avançado vai focar em output. Inglês básico vai focar em input. Inglês intermediário vai focar um pouquinho nos dois, mas com mais ênfase em input. Percebe? Olha que legal. Entendendo essa diferença de input e de output, você já começa a criar um plano de imersão pra tua vida dentro da sua própria rotina e do seu nível de idioma. Não sabe nada de inglês? Vamos trazer mais inputs. Quais palavras do seu dia a dia a gente pode traduzir para inglês para você pegar mais inputs? Algumas já são em inglês, né? Como que é o nome disso daqui? Mouse. Tem algum animal que tem o mesmo nome? Mouse. Sacou? Começa a fazer essas brincadeiras, né? Seu celular tem uma câmera. Como que se chama câmera em inglês? Camera. Mesma coisa, né? Isso daqui é um controle. Como que eu falo isso em inglês? Control. Começa a fazer essas brincadeiras. Input, tudo isso é input. Começa a olhar as coisas. Microfone, microfone. Começa de boa. Duolingo é excelente pra... Falei microphone, é o mesmo microfone, né? Que a gente tem aqui, né? O dele e o meu. Yeah, I guess so. Pra input. Por isso tem algumas pessoas mais agressivas, doutorados, né? Os professores, assim, alguns têm medo de perder emprego, mas muita gente de fato acadêmica fala, Duolingo é ruim. Duolingo é ruim pra você ficar Duolingo é ruim mesmo. fluente. Mas o Duolingo ele não foi criado pra você ficar fluente, ele foi criado pra uma pessoa que não sabe nada de inglês, aprender o básico, intermediário, talvez até um pouco do avançado de inglês. Bom, legal, concordo com isso. Até mesmo porque eu uso e sempre aconselho as pessoas que querem usar, que gostam de usar. Olha, tá no seu primeiro mês aí, taca pau. Porque você vai conhecer palavras mais comuns, porra, comidas, as coisas assim mais óbvias, membros da família, legal. Depois de um mês, desinstala. O Duolingo não foi criado pra você ficar fluente em algo, ele foi criado pra você, através de um processo de gamificação, começar a aprender palavra, começar a ter input, você vê um objeto, vê o nome, você vê uma frase, vê a tradução, isso é input, pro seu cérebro começar a processar as coisas. Depois que você... Então, é input, é verdade, mas é um input extremamente repetitivo e cansativo. E aí não tem a questão novelty que o nosso cérebro precisa. Novidade. Nosso cérebro precisa lidar bastante com coisas novas. Por isso que um texto novo por dia. Eu aconselhei vocês a fazer lá no início, né? E aí você usa o Anki e os áudios para ficar em contato com as coisas velhas. O Duolingo, você pega uma sessão de Duolingo, meu Deus do céu, que negócio mais cansativo. Você fica vendo as 50 frases, a mesma palavra em 300 frases diferentes, é uma coisa muito cansativa, chata de fazer. Você faz Enfim, há quem goste também, né? muito input, aí você vai pra output. Antes de ir pra output, o que você pode fazer de input? Já tô te dando as dicas. Salve esse vídeo para que você consiga executar isso, voltar pra cá, relembrar, anotar. Faz isso no seu dia a dia. Baixa o Duolingo. Começa a fazer mais processos de input conforme você for avançando de nível. Pega os objetos da sua casa, coloca o nome de inglês. Pega o Google Tradutor, ChatGPT se você quiser. Como que eu falo? Isso é em Isso é bem legal, tá? Que ele falou de colocar os nomes dos objetos em casa. Você tem post-itzinho? Fia post-it em tudo. Pega um post-it, bota na porta, escreve lá door. Bota no espelho, bota mirror. Pegou na tela do seu computador, escreve assim, screen. Você não consegue mais usar o PC, tem um screen ali na frente. Na câmera, no microfone, no cell phone, table, chair, sofa, curtain, floor, tudo. Bota post-it em tudo na sua casa, vira uma casa assim, a minha casa agora não tá mais que a minha, que eu já peguei bastante, agora tem que fazer com o francês, inclusive, isso, mas com o alemão eu já peguei basicamente assim a casa, bem, as coisas da casa, né, porque você acaba olhando para aquele, todo dia você vai passar na porta, você vê door, todo dia você vai sentar na mesa, você vê table, você vê chair, você acaba lembrando, não tem como. inglês. Fenomenal, você começa a ter input. Começa a ouvir música em inglês, ouve a música em inglês e abre a letra pra você ouvir, porque ouvir é input, e ler a letra é input. Coloca se você já tá no intermediário, coloca um filme, perdão, com áudio em inglês, só que com legenda em inglês, se você já tiver no intermediário, tá? No básico não faz isso não, que vai te atrapalhar. Porque daí você vai ler em inglês, input, vai ouvir em inglês, input. Calma, desculpa, eu tô viajando, não entendi o que ele falou, deixa eu botar 20 segundos. Se você já tá no intermediário, coloca um filme, perdão, com áudio em inglês, só que com legenda em inglês, se você já tiver no intermediário, tá? No básico não faz isso não, que vai te atrapalhar. Porque daí você vai ler em inglês, input, vai ouvir em inglês, input. Básico, intermediário, dá ênfase no input. Entenderam? Pra vocês pegar.
Depois disso, vamos pro output. Deixa um like nesse vídeo, comenta bastante aí que as pessoas têm que aprender isso. Eu tô te ensinando coisa aqui que vão te economizar tanto dinheiro quanto tempo, porque você vai aprender inglês muito mais rápido se você executar isso daqui. Output, a gente vai colocar ali as coisas que exigem ação. Essa daqui é pra quem tá no intermediário pra cima, tá? Quem tá no avançado. Vou fazer um diário. Vamos começar a escrever tudo que você fez durante o dia. Você vai escrever um monte de coisa errada e não tem nenhum problema. Sabe o que você faz depois? Você tira uma foto. Existe bastante output simples e efetivo que vai te ajudar também no input ao mesmo tempo, né? Você faz um fazendo o outro ao mesmo tempo. Que são algumas estratégias, algumas técnicas que você pode utilizar desde o início, tá? Desde quando você é um iniciante. O que eu falei ali no início foi um básico para você fazer assim, ó. Se você fizer aquelas 3 coisas que eu falei, você vai ter uma evolução enorme. Você pode acrescentar alguns elementos para melhorar ainda mais essa evolução. Melhorar a sua metodologia, melhorando então a fixação, melhorando a memorização, enfim, você consegue deixar esse estudo um pouco mais robusto com algumas outras técnicas, algumas técnicas que vão utilizar de input logo do início, mas que não é conversação, não tem como você fazer conversação no início, right? Então, existem outras coisas que você pode fazer, coisas que a gente aborda, desculpa, bati aqui, lá dentro do Inglês 360, que é a nossa plataforma de imersão no inglês, não é um curso, é uma plataforma de imersão, lá você tem técnicas, você tem estratégias, tem cronogramas para que você faça bons estudos, para que você aplique boas técnicas científicas, já que o vídeo tá falando aqui, eu vou utilizar o gancho, né? Para que você aprenda, só que você tem muito conteúdo para que você consiga receber bastante comprehensible input, para que você tenha bastante input. Então você ganha input nas aulas, você aplica as técnicas para melhorar o seu desenvolvimento, né? Então existem coisas que você pode fazer de output desde o início. Só queria pontuar isso aqui. Que você escreveu e coloca no chat GPT e fala, me corrija. Esse começa a brincar, porque output, você escreveu. E aí o chat GPT vai corrigir, você vai ler o que foi escrito, input de novas informações, cara, e aí acabou, porque daí você vira o ciclo. Input, output, revisão, acabou. É o ciclo do aprendizado infinito. Você vai ficar fluente, vai arrebentar no que você quiser fazer. Até se você quiser fazer um TOEFL, você vai mandar bem. Até se você quiser participar de uma entrevista internacional, você vai mandar bem. O que mais é output? Tô dando ideias pra coisas que vocês podem fazer, faça agora, e volta daqui a 1, 2 semanas, um mês, faça um compromisso contigo, volta aqui no vídeo. Fala, cara, comecei a fazer isso aqui, deu certo, aprendi isso, eu utilizei esse aplicativo. Tem bastante coisa pra gente falar, mas só pra você já começar. Output, continuando. Vamos começar a cantar música em inglês. Não vamos só ler, não. Vamos cantar por quê? Você vai começar a treinar a musculatura da sua boca. Você vai perceber que eles usam palavras, frases, fonemas, construções, que você vai utilizar músculos da sua boca diferentes que você não utilizava antes. Legal a ideia, mas não com música. Façam com os textos que eu mencionei lá antes, você pode fazer. Sabe quando você canta música junto com o cantor? Faça isso com o texto. Então, fale o texto junto com o narrador. Vai ser muito melhor para você. O nome desta técnica, inclusive, é shadowing. Tem um vídeo aqui no canal só falando do shadowing, como você pode aplicar o shadowing. Vou ver se eu lembrar. Vou deixar no izinho ali, que é um vídeo excepcional para você que está aprendendo inglês. Utilize shadowing. Shadowing é uma maneira de você fazer output. Você vai estar jogando inglês para fora, praticando os músculos que você tem aqui na sua boca, o seu maxilar, a sua língua. Você vai estar revendo as coisas muitas e muitas vezes para você poder aplicar essa técnica. É necessário que você leia e ouça muitas vezes aquele texto. Então você vai estar fazendo revisões junto com este output. Você vai estar recebendo muito input, né? Então, fazer shadowing é excepcional, mas com música, não gosto muito. O inglês falado é diferente do inglês cantado. Não tem algumas músicas que você escuta e você não consegue entender a letra nem em português quando você tá ouvindo? Pois é, você leva isso pro inglês, mesma coisa. É muito, muito, muito difícil. Tem a melodia, tem o som alto, tem rimas, tem algumas pronúncias que mudam no meio da palavra para você poder encaixar dentro do ritmo, para você encaixar ali na rima. Eu não sou favorável de você utilizar muita música para você aprender. Seu material principal precisa ser conteúdo falado. Use música, sim, mas como uma coisa mais secundária. Pô, hoje tô de saco cheio de um texto, então pega uma música que você gosta e estuda a música, né? Sem problemas também, né? Não como é que se diz? Dizendo que a música é um demônio, não estude com música. Não, mas que seja uma coisa bônus, sabe? Não é porque os idiomas são diferentes. Quando você estiver começando, se você nunca falou inglês na vida e já tá nesse nível que você vai começar o output, abre bastante a boca pra falar as coisas, pra falar as palavras em inglês. E vai ser ruim mesmo, tá? Lembra do segundo princípio que a gente aprendeu hoje. Faixa branca não vai copiar a faixa preta, você vai pro próximo nível. Você tá no level 2, você não vai pro level 50, você vai pro level 3. Então, começa devagarzinho, respeitando os seus próprios limites. Tudo que houver, fala, e aí a gente pode utilizar uma técnica chamada shadowing. Shadowing é repetição. Você vai assistir uma série com legenda, isso aqui já é avançado, tá? Uma série com legenda. Não é não.
legenda em inglês, o cara vai falando. Não é não, lá no inglês 360 a gente usa desde o nível 0 o shadowing, não tem problema nenhum você utilizar o shadowing desde o nível 0, inclusive você já melhora, você já encaixa a sua pronúncia desde o início, você melhora ela, pra você não falar control. Falando, você vai repetindo. Tá no intermediário ainda, pega uma música em inglês, que você já sabe cantar, você já conhece, e canta ela em inglês. Ah, eu não quero cantar na frente de todo mundo, deixa a música alta, fica ali só fazendo os movimentos da boca, não precisa nem sair sua voz. Só ouça aí bem baixinho, só pra você começar a treinar a musculatura, que aí você começa a aprender pronúncia. Cara, isso daqui vai te ensinar mais do que muito cursinho picareta aí que a galera cobra 2, 3 mil reais pra você aprender. E tu faz tudo isso daqui sozinho, né? Precisa de uma disciplina e tal, mas faz sozinho. Shadowing, você pode fazer com livro também, você pega um livro, lê ele em voz alta, treina a leitura, que é input, e a fala, que é output. Você pode, pra quem já tá no avançado, principalmente... Inclusive tem uns livros bem legais, né, livros do Oxford, eu sempre mostro eles aqui, Oxford, o nome da coleção é Oxford Bookworms, se eu não estou enganado. Tem livros por níveis, né? Então, por exemplo, a gente estava falando das 3.000 palavras mais comuns, né? É como se dentro daquele livro ele fosse escrito só com as 3.000 palavras mais comuns, não mais e não menos. Só que daí, por exemplo, o nível 0 é escrito só com 300 palavras. O nível 1 é com 400, o nível 3 é, sei lá, com 600, o 4, sabe? Vai aumentando a quantidade de palavras em que o livro é escrito. E aí vai aumentando, claro, um pouco mais da complexidade das estruturas, das estruturas também, não é só as palavras, tá? Mas é muito legal, você pega, por exemplo, você tá no nível bem iniciante em inglês, né? Já tá estudando aí, utilizando o estudo que a gente tá falando aqui por uns 3 meses, você pega lá o Starters, que é o nível 0, é um livro escrito só com 300 palavras, você lê aquilo ali com uma fluidez muito grande. Não se torna uma coisa cansativa. Não é uma coisa que você vai ler uma página e parar 80 vezes na página porque tem palavras que você não conhece, né? Sempre me falaram isso no início dos meus estudos. Não, leia Alice no País das Maravilhas porque é um livro fácil. Fácil é o meu cu, você já leu Alice no País das Maravilhas? Eu leio hoje Alice no País das Maravilhas, ainda tem palavra ali dentro que eu tenho que parar pra ver a tradução. Aí as pessoas falam, não, livro de criança é de criança, mas não é fácil. Agora você pega um livro, por exemplo, o Bookworms ali, né, que é escrito com 300 palavras, pô, flui legal, cara. Você lê assim, às vezes, pô, você lê numa sentada, lá ele. Quem quer pegar fluência, você pode pegar um livro, pegar o audiobook desse livro, Harry Potter, por exemplo, Bíblia, pra quem gosta de estudar. Harry Potter é uma desgraça. Se você tá no nível iniciante e você lê Harry Potter, você vai sofrer que nem um filho da puta. A Bíblia. Pega o audiobook. Calma, ele falou Bíblia? Pera. Bíblia, você pode pegar um livro, pegar o audiobook desse livro, Harry Potter, por exemplo, Bíblia, pra quem gosta de... Vai ler a Bíblia. Você já leu a Bíblia em português? Às vezes você precisa de alguém pra te explicar a passagem da Bíblia em português porque você não consegue entender. Você imagina ler isso em inglês, gente. Sacramenta. Estudar a Bíblia. Pega o audiobook, vai ouvindo e repetindo. Caraca, porque daí você ouve a pronúncia e repete junto. Só essas técnicas que eu dei aqui pra vocês, vocês vão voar. Se você executar isso todo dia, questão de meses, você já saiu do básico pro intermediário, pro avançado, do avançado pro fluente, de verdade, tá? Além do input e do output, da lei do aprendizado de palavras, que é só input, né? Além de tudo que a gente tá falando, é importante que você também considere foco no teu objetivo específico. Vou te dar um exemplo. Tem gente que quer inglês só pra se comunicar, porque às vezes no trabalho você tem que escrever um e-mail em inglês. Usa ferramentas pra potencializar isso. Por exemplo, Grammarly. Pô, é um aplicativo, uma extensão do Google Chrome, do navegador, que eu coloco lá, tudo que eu tô escrevendo, ele já corrige automaticamente. Na minha época de Harvard, pô, eu sou brasileiro. Eu acho que eu tenho ela aqui, deixa eu ver. Ah, não, o que eu uso é Language... Não, peraí. Eu uso esse corretor gramatical ortográfico aqui. Não sei se é o mesmo. Mas não me é estranho esse Grammarly. Brasileiro, né, nascido no Brasil, então eu não aprendi inglês desde criança, então tive que ralar pra aprender. Cara, eu utilizava o Grammarly, tava escrevendo um e-mail pro diretor do laboratório, diretor do departamento de engenharia pra dar meu relatório, cara, eu utilizava o Grammarly ali, apertava o botãozinho, ele corrigia se eu cometia algum errinho bobo ali, às vezes errei a vírgula e tal, cara, lindo. Se você quer aprender inglês, por exemplo, pra entrevista de emprego, usa o ChatGPT. Entra lá no ChatGPT e fala, simule uma entrevista de emprego na área de engenharia, medicina, etc, sua área, para a vaga tal, me faça perguntas, uma a uma, e eu te respondo, e aí você começa a fazer esse bate-bola. Agora o ChatGPT tem um botão, deixa eu pegar aqui, cadê meu celular? Agora o ChatGPT tem um botão em que você pode mandar áudio. E quando você manda áudio, você consegue gerar uma conversa pra galera que tá no intermediário avançado, legal, né? Ó, isso aqui é meu ChatGPT, abri aqui. Vou clicar, tem 2 botões de áudio. Tem um botão de áudio que é o microfone. O microfone, ele só grava o que você tá falando e escreve. Não é esse que é pra você... Esse que só grava e que não escreve é sensacional pra você escrever. Você quer falar alguma coisa pra escrever, sabe? Sabe quando você quer? É o famoso text to speech, mas aí seria o speech to text, né? Você fala e ele escreve aquilo que você tá falando. Eu acho que o ChatGPT é um dos melhores pra isso até hoje, porque ele pega as suas pausas, ele coloca as vírgulas nos lugares certos, ele faz assim um trabalho sensacional ali, é muito bom. Mas esse outro ali que é de chamada de voz também é bem legal pra você fazer conversas. A gente já falou de ChatGPT bastante aqui, tem vídeos falando disso também, pra você utilizar isso aí
como forma de praticar conversação, né? Utilizar. E na frente, ele só transcreve, né? Deixa eu até apagar aqui. Na frente tem um outro botãozinho, que é esse botãozinho preto aqui, talvez, não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Aí no vídeo. Mas esse botãozinho preto aqui é onde liga a voz. Olá, ChatGPT, simula um professor de conversação de inglês, por favor. Sou educado, né? Vamos direto ao ponto. Você fala e eu te respondo como se estivéssemos em um bate-papo real. Se precisar corrigir ou ajustar Olha alguma que coisa, fenomenal. direto ao ponto. Pode começar com qualquer assunto, mas fale inglês. Você é o professor, então comece e seja extremamente sucinto. Describe your last week in 2 sentences. Professor. Describe your last week in 2 sentences. My last week in 2 sentences. A lot of work, a lot of mentoring. One of my students was approved in one super nice university in Florida. Another student got a $53,000 scholarship. And I was helping one mother that got banned from the United States. Her green card was rejected and she needed to move super fast to another country, and I helped her to go Europe. It was very difficult, but it's our job, yes. We need to help Brazilians to go to other countries and help them to get scholarships abroad. Pô, Legal o inglês dele, show de bola, ele tem um vocabulário bem abrangente, consegue se comunicar bem. Eu não sei se ele é professor de inglês ou não, aqui tô metendo talvez o dedo na ferida. Ainda tem um sotaque brasileiro bastante forte, mas isso não é impeditivo de conversa, né? Desde que seja sotaque e não pronúncia errada, né? Mas é bem legal o inglês dele. pô, olha que fenomenal. Now refine it down to only the core achievements. Olha que fenomenal. Pô, isso daqui é o que tu tem hoje à sua disposição para treinar inglês intermediário avançado. E eu vou te dar mais uma dica. Não se preocupa, de verdade, não se preocupa com sotaque. Vamos pensar no Brasil. Olha o tamanho do Brasil. A gente não tem sotaque diferente. Galera de São Paulo, galera do Sul fala, como que é? Tu fostes? Tchê. Galera do Rio, galera do Nordeste, galera, tem o português de Portugal, tem o português da África. Cara, para de se preocupar com sotaque. Vai ver depois um vídeo da Adele falando inglês. Não dá pra entender nada. Vai ver vídeo de chinês falando inglês, de indiano. Os caras não tem vergonha. O nome disso é síndrome do vira-lata. O brasileiro acha que ele só pode fazer algo quando ele é perfeito. Mas se você fosse perfeito, você seria Deus. Você não seria Síndrome do quê? falando inglês de depois um vídeo da Adele falando inglês. Não dá pra entender nada. Vai ver vídeo de chinês falando inglês, de indiano. Os caras não têm vergonha. O nome disso é síndrome do vira-lata. O brasileiro. Síndrome do vira-lata. Tá. Eu acho que é isso, né? Ele vai comentar mais um pouquinho sobre, sei lá, algumas coisinhas aí e tal, talvez mais alguma coisa motivacional, mas de maneira geral, assim, tirando todos os pontos que eu já falei que eu achei negativo aí, né, de você utilizar a Duolingo como forma principal, alguns dados que estavam errados, de maneira geral, o que ele tem pra passar aí é bem legal, né? Absolutamente nada contra ele, algumas coisas contra a forma de metodologia que ele passou, algumas coisas que ele disse que é avançado, que eu já considero que não seja, que você pode usar dentro do básico, desde o básico, como shadowing, por exemplo, né? Essas ressalvas aí, parece que tem bastante a acrescentar, né? Então, de maneira geral, um vídeo bastante produtivo. Gostei de comentar esse vídeo aí. Se o rapaz assistir, um abraço pro Matheus Tomoto, muito legal o seu conteúdo. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam do Inglês 360 aqui embaixo, se você quiser dar uma olhadinha. Ainda estamos com um preço, eu ia deixar só até mês passado, mas vou aumentar, vou estender para este mês de agora. Precinho assim, ó, extremamente baixo para você participar da nossa plataforma de imersão em Inglês 360. Dá uma conferida, tem um videozinho lá, aqui no primeiro link aqui embaixo, você tem um videozinho que você vai conhecer a plataforma por dentro. Porra, achei legal? Participa. Não achei legal? Não participa. Não é aqueles vídeos de venda chatos que eu fico te falando, você sabe o que você precisa para aprender inglês? Você precisa isso, aquilo. Não. Te mostra a plataforma por dentro, você entende o que tem lá dentro. Se você gostar, você participa. Se você gostar, você não participa. É nóis, então. Deixa o like no vídeo aí. Não esquece de conferir se você está inscrito no canal. A gente se vê no próximo vídeo e peace out.